Existe um mundo silencioso em pleno funcionamento por trás das aparências. Muitos crimes acontecem bem debaixo do nosso nariz sem que a gente perceba isso. Será que sabemos quem realmente são estes que nos rodeiam? Os cabelos brancos, as rugas e o jeito discreto são garantias de que certas pessoas são de fato confiáveis. Nem passa na nossa cabeça, mas pode ser que a gente more ao lado de psicopatas, pedófilos, assassinos, fugitivos da justiça, sem nunca desconfiarmos de suas práticas e condutas. Ao redor do mundo, muitos casos já foram descobertos de abusos e outros crimes depois de praticados por anos a fio sem que nenhuma suspeita fosse levantada. Nos últimos dias, acompanhamos por meio de um podcast chamado A Mulher da Casa Abandonada, do jornalista Chico Felitti, da Folha de São Paulo, a história intrigante de uma mansão, supostamente abandonada em Higienópolis, um bairro nobre de São Paulo. O jornalista então deu início ao trabalho de investigação e fez registros de um rosto esbranquiçado que apareceu na janela. Afinal, será que teria alguém morando naquele imóvel com muitas avarias e problemas estruturais? Ou as aparições se tratariam de um fantasma? Aquela situação começou a chamar a atenção e as investigações continuaram. Raras foram as aparições, sempre com o rosto branco, coberto aparentemente por algum tipo de pomada, o que fez acreditar que a senhora daquela casa abandonada pode ter problemas de saúde e que o produto colocado no rosto talvez seja algum tipo de proteção contra a exposição solar. Ao passo que toda aquela situação intrigava a todos, também instigava Chico a aprofundar as suas investigações. Ele descobriu que aquela meiga senhora, ultra reservada, se apresenta como Mari, que ela mora sozinha naquela mansão e que tem muitas dificuldades econômicas, inclusive para manter o imóvel. Mas afinal, quem é Mari? Aonde estão seus parentes? Será que a história da senhorinha do rosto esbranquiçado, que aparece raramente na janela, é mais um caso de abandono? De filhos ingratos que a jogaram naquela casa em ruínas para morrer à míngua? Tudo levava a crer que sim, que a história caminhava para um desfecho meio clichê de quem trabalhou muito, cuidou dos filhos, mas que foi deixada fora dos planos da família. No entanto, ao passo que as investigações avançaram, a história ganhava um outro rumo, surpreendente para o jornalista Chico Felitti, para os milhares, ou essa altura milhões, que passaram a acompanhar a história através do podcast. As investigações mostram que Mari, na verdade, é Margarida Bonetti. De família rica, ela casou-se com o engenheiro René Bonetti e o casal foi então morar nos Estados Unidos. A peça-chave em toda a história que tem Margarida e o marido como personagens principais passa pelo ato de terem levado uma empregada doméstica, digamos que dada de presente pelos pais de Margarida, que inclusive eram os donos do casarão onde ela mora hoje. Ou melhor, onde ela se esconde. De acordo com informações levantadas pelo jornalista Chico Felitti, baseadas em muito trabalho de campo e investigações do próprio FBI, a moça levada como empregada doméstica foi mantida por cerca de 20 anos em condições de trabalho escravo. Ela não recebia salário, era mantida em cárcere privado e sofria agressões físicas e psicológicas. Agora imagine você o drama desta moça. Longe de casa, analfabeta e mantida debaixo de um perverso sistema de controle e tortura. Diagnosticada com um tumor, ela foi proibida por Margarida e o marido de procurar ajuda médica para se tratar. Este drama só começou a chegar ao fim depois que uma vizinha do casal descobriu o que estava acontecendo e decidiu ajudar a moça. Foi aí que, depois de muita movimentação, René Bonetti passou a ser investigado pela polícia e, mais tarde, foi condenado a 6 anos e 5 meses de reclusão e ao pagamento de multas indenizatórias ao Estado e à vítima pelos crimes cometidos. Mas e a mulher da casa abandonada? A senhora do rosto coberto de pomada? Bem, Margarida Bonetti aproveitou o ensejo que o pai faleceu no final dos anos 90, antes que ela fosse a julgamento, veio ao enterro e nunca mais voltou aos Estados Unidos. Depois que chegou ao Brasil,
ela se instalou na antiga mansão de sua família, onde mora até hoje. O que todo mundo quer saber é se, depois de tantos anos se escondendo da justiça e sem pagar pelas atrocidades que cometeu contra sua empregada, ela finalmente, depois de descoberta pelo podcast, vai pagar pelos crimes. E a resposta é provavelmente não. Margarida Bonetti até poderia responder judicialmente no Brasil e vir a ser condenada, mas não poderia cumprir sua pena em território nacional, uma vez que é protegida pela Constituição, que assegura que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. No caso, só René possuía naturalização norte-americana. Além disso, há o período de prescrição dos crimes. Se fosse acusada pelo crime de reduzir alguém à condição análoga à escravidão, artigo 149 do Código Penal, a investigação deveria ser aberta em um prazo de até 12 anos, que é o tempo prescricional do crime. Se fosse também acusada de tortura, lesão corporal e tentativa de homicídio, o que possivelmente ocorreria, o tempo prescricional para a abertura das investigações subiria para 20 anos. Ainda assim, mesmo se fosse condenada, não poderia cumprir a pena no Brasil. A história da de Margarida, nos faz lembrar e refletir no texto de Rui Barbosa, onde ele diz que não devemos nos deixar enganar pelos cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem.